Agora sim. Olá! Olá, Deu Gabriele, tudo certo. bem? Possibilidades. Deu certo, sim. Deixa eu só ajustar uma coisinha. Prontinho. Boa tarde, gente. São Eduardo saiu? Foi. Consegue me ver Eu acho que bem, me ouvir bem? consigo. Acho que deu uma falhadinha, mas agora Tá, tranquilamente, tá, perfeito. que já é Olá, iniciando. chegando. Primeiro, quero agradecer já por participar, fazer essa live com a gente. Um tema tão importante, né? Não só Verdade. agora, com o que está vivendo, mas as empresas agora já têm um perfil, né, que elas buscam. E mesmo que cada empresa tenha seu pré-requisito e tudo mais, existem algumas coisas que são comuns, né? Eu vou te passar a palavra então. Muito obrigada. Prazer, Gabriele. Muito obrigada pela Grau Técnico, também pela oportunidade, né, de falar em nome da Talentos do Sul. Somos parceiros já há um tempinho na questão de divulgação de vagas. Então, acho que isso é muito importante, né? Isso é networking. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouco. Mas esse tema, ele é muito importante, né? A questão do que os profissionais buscam em um candidato, né? Em um funcionário. Então, acho que cada vez mais a gente tem que olhar para isso. E muitas vezes os candidatos chegam ali para a gente na Talentos do Sul um pouco desesperados, né? A gente sabe que o mercado de trabalho não está fácil, ele não é fácil, mas muitas vezes eles chegam para a gente assim, eu estou buscando qualquer coisa. E a gente entende, né, esse pedido de socorro no sentido de procurar qualquer coisa, né, que é o que eles precisam, cada vez mais a gente precisa, sim, se colocar no mercado de trabalho, e esse é o desespero, né, dos candidatos. Mas a gente tenta sempre, na medida do que a gente pode também, mostrar para eles que muitas vezes qualquer coisa não vai fazê-los felizes, de fato. Né, que muitas vezes ele vai entrar numa empresa que não compactua com os propósitos dele, né? Eles não têm o mesmo propósito. Então, funcionário e empresa precisam andar na mesma linha, né? O mesmo linear. Então, isso é fundamental. Então, a gente sempre diz para o candidato, tenta trabalhar algumas questões interiores também. Eu acho que cada vez mais é fundamental o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para buscar uma vaga, para fazer um processo de recrutamento, de seleção, de entrevista, participar, né, do processo todo. Então, acho que cada vez mais a gente vê essa necessidade. O candidato ele precisa se conhecer. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala em empregabilidade. Empregabilidade é aquele conjunto, né, de conhecimentos, habilidades, atitudes que uma pessoa precisa ter, precisa desenvolver ao longo da sua vida. Por exemplo, assim, os conhecimentos são o que eu sei, né? O que eu sei sobre determinado assunto. As habilidades é o que eu sei fazer, né? O quanto eu sei fazer. E as atitudes é o querer fazer. Então, além de saber, né, a parte técnica, de saber fazer, que é a parte prática, eu preciso querer fazer. Então, quando eu quero fazer algo, eu tenho e quero fazer algo que eu gosto de fazer. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, a pessoa vai se conhecendo para poder entrar no mercado de trabalho, entrar na sua área, no que gosta de fazer. Então, acho que isso é importante, né, a pessoa ter esse autoconhecimento. E como é que a gente desenvolve, né, esse autoconhecimento? Ele vem do dia para a noite? Ele vem assistindo um programa de TV? Não. Né? Na verdade, ele vem fazendo com que a gente olhe para a gente mesmo. Então, eu sempre uso, e a gente usa muito ali na Talentos, algumas perguntinhas, assim. Por exemplo, perguntar para a gente mesmo, né? Separar um momento do nosso dia, né? Com um papel, uma caneta. E, assim, fazer algumas perguntas e ir anotando ou respondendo mentalmente, né? Minha trajetória, ela é interessante? Então, o que eu já tive de interessante até então na minha trajetória, na minha carreira?
As minhas qualificações, as minhas especializações, elas me diferem dos meus concorrentes? Né? O que que eu tenho de diferente dos meus concorrentes? O que que eu tenho para mostrar para o mercado de trabalho? Depois, assim, a minha vida pessoal e emocional, ela facilita ou ela dificulta a minha carreira profissional? Porque isso também, né? A gente precisa separar o pessoal, o emocional do profissional. Então, acho que a gente vai desenvolvendo, vai pensando, refletindo um pouco sobre isso. Depois, assim, uma pergunta que eu acho chave, né? Que eu acho que é a pergunta chave, assim, para determinada vaga, determinada área, eu me contrataria? Então, assim, né, eu me contrataria para fazer aquilo? Eu acho que isso já diz muito, assim, né? A gente vai pensando, bom, até que certo ponto eu me contrataria para determinada vaga. Porque daqui a pouco a gente está fazendo algo que não é aquilo, ou então não é aquele o ponto. Então, depois, assim, o autoconhecimento. Eu tenho esse autoconhecimento, eu sei diferenciar os pontos positivos dos pontos negativos, eu sei quais são meus pontos positivos, quais são meus pontos negativos. Então, isso tudo vai se interligando, né? Essas perguntas, elas vão se respondendo. Então, também, o que que eu faço para aumentar a minha empregabilidade? Isso também é importante. A gente precisa correr atrás, né? Existem por aí cursos gratuitos na internet. E quando a gente procura, a gente encontra muita coisa, né? A gente encontra, assim, cursos gratuitos. Exato. Então acho que vai nisso também, né? Essa questão da atitude de procurar. Então, cada vez mais, agora entrando um pouquinho nas competências ali técnicas, né? O que que as empresas buscam tecnicamente? Conhecimento em informática, redes sociais também tem se tornado algo muito frequente, assim, que as pessoas, os profissionais buscam. Então, Word, Excel, PowerPoint, toda a questão ali ligada a computador, a informática, são questões que muitas vezes, ainda mais agora com a pandemia, né? A gente cada vez mais entrando no online, que eu brinco até, e eu vi esses dias um termo que é o on-life. É o on-life, o life de vida, né, em inglês. Tá me ouvindo, Gabriele? Trancou a tua imagem aqui para mim, mas eu estou te ouvindo. Tá. Agora acho que voltou. Tinha trancado a tua imagem também. Então, eu costumo dizer, né? Eu estava dizendo ali que é o on-life, né? O life de vida, assim. Então, a gente está além do online. As nossas vidas, né, estão vivendo o online. Então, são características ali técnicas que também as empresas procuram muito. E além da questão das atitudes, né? A questão atitudinal, que envolve toda a questão de ética, disponibilidade, colaboração, autocrítica, que é um pouquinho desse autoconhecimento que a gente estava falando, a questão também da empatia, da proatividade. Então, são também atitudes, são características que as empresas buscam nesse sentido pessoal. Né? Mas vou parar de falar um pouquinho e vamos conversando. Ai, comentar dessas coisas da questão da tecnologia, como está sendo, como as empresas estão buscando alguém que tenha esse conhecimento, né? Nessa fase que a gente está vendo muito do home office. E até as entrevistas, não sei como está o processo seletivo com vocês, mas entrevistas estão sendo feitas, vídeos online, chamada de vídeo, né? Lá vocês adotaram essa postura também. Sim. Uhum. A gente precisa se adequar, né? Eu costumo brincar, assim, que a gente precisa entrar no Skype, a gente precisa ali fazer uma entrevista online, então todas as nossas entrevistas estão acontecendo no modo online. E quando eu começo a entrevista, eu brinco, né? Consegue me ouvir? Consegue me ver bem? Antes a gente não precisava perguntar tudo isso, né? Eu comento assim com o candidato, porque numa entrevista presencial, claramente a gente estava se ouvindo, se vendo, mas o online nos trouxe isso também, né? Nos trouxe essa possibilidade de eu estar aqui na minha casa, né? De estar aí na Grau Técnico e a gente conversando. Então, lá na Talentos do Sul, todas as entrevistas estão acontecendo de modo online, né? Nós trabalhamos de casa, então, quando necessário, vamos até a empresa. A Lilian, que é a nossa chefe, né, está sempre lá na empresa, então ela se manteve, a gente ficou por casa trabalhando.
e o quanto também a gente consegue, né, executar os mesmos processos de outro local, de uma forma diferente. Então, acho que essa adaptabilidade também é fundamental no funcionário, no candidato, a gente ter que se adaptar e saber se adaptar. Aproveitando esse gancho, então, a gente tem muitos alunos que nos trazem nessa questão. Ah, eu fico mais nervoso na entrevista online. Se fosse presencial, eu me desenvolveria melhor. Tem alguma dica que tu deixa para quem vai fazer uma entrevista online pelo celular? Eu acho que, assim, é super importante, né, a gente testar bem antes o celular, se tá tudo ok com a rede, com a internet. Isso vai trazer mais tranquilidade também, né? Buscar um local silencioso. E a entrevista, ela acontece da mesma forma, né? A gente tenta sempre deixar os nossos candidatos mais tranquilo possível, né? Porque, claro que a gente gostaria de ter esse contato presencial, mas, assim, a tranquilidade é importante, né? O saber ali, o se conhecer, né? Para poder falar, para poder se apresentar para a empresa. Então, acho que essas são dicas assim que a gente vai amadurecendo e vai desenvolvendo para poder participar de uma entrevista online. A questão da pontualidade, né? Ela é fundamental. De saber usar o aplicativo na hora da entrevista. Então, por exemplo, se a entrevista vai ser pelo Skype, né? Faz o cadastro se ainda não tem, lembra a senha um pouco antes, já entra, vê como é. Hoje em dia a gente tem uma infinidade, né? A gente tem o Skype, tem o Meet, tem o Teams, então cada empresa usa um aplicativo diferente, um site diferente, então a gente precisa conhecer. Né? E também tem tutoriais no YouTube, né? Eu digo que tem tutoriais no YouTube sobre Word, Excel, sobre Meet, sobre Teams, sobre Skype. Então, também do candidato ele conhecer um pouquinho, né? E outra dica que eu acho muito importante é conhecer a empresa para a qual tu vai prestar o processo seletivo. Então, mas não custa nada, assim, né? Minutos antes, procurar ali sobre a empresa. Então, procurar o local, onde está situado, qual é a missão, os valores da empresa. Porque quando tu chega na entrevista, já conhece o valor a quem está selecionando. Né? Isso já traz um pouquinho de bom, ele buscou saber. Né? Ele buscou saber, buscou se informar. Então, acho que isso é muito importante também. Isso diz sobre a atitude, né? Que a gente estava conversando antes. Então, acho que são questões importantes de procurar e de desenvolver e saber. A proatividade é sempre algo que é tendência, né? Não adianta. Outra questão, tu é recrutadora na Talentos do Sul, né? Psicóloga. E o que tu observa, assim, nas entrevistas que geralmente atrapalham os dados ou acaba desclassificando, assim? Eu acho que a questão, muitas vezes, da incerteza, né, para responder. Então, tanto da incerteza para responder muitas vezes questões técnicas, né, porque muitas vezes o recrutador ali faz uma pergunta técnica e a pessoa pensa muito para responder ou então desconhece, né? E eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é trabalhar com a comunicação aberta, né, com a transparência. Bom, se eu não sei determinada questão técnica, eu digo, não sei, né? Nunca trabalhei, seria a primeira vez, mas tenho maior interesse, né, em aprender. Já procurei um pouco sobre, porque muitas vezes diz na vaga, né, determinado programa ou determinada máquina de operação, enfim. Então, procurar saber sobre, e se nunca atuou praticamente com aquilo na prática, dizer, né? Nunca fiz, nunca testei, mas tenho conhecimento ali, pesquisei sobre, tenho interesse. Eu acho que essa é uma das maiores questões, assim, atuar com a transparência, né? Porque muitas vezes o candidato demora muito ali para pensar ou tenta dar outra resposta e muitas vezes acaba se prejudicando. Conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos também são fundamentais. Acho que é o básico ali. Até porque a demonstração dessas habilidades, dessas qualificações, ela começa desde lá do currículo, e depois o candidato já está, como que ele pode demonstrar essas ações e como ele pode demonstrar para a empresa, né, já na entrevista, que ele é o perfil que a empresa está buscando.
Eu acho que vai muito de encontro, né, do alinhamento dos propósitos. Quando os propósitos estão alinhados, tanto do candidato, agora funcionário, quanto da empresa, naturalmente eles vão sendo demonstrados, né? Naturalmente a empresa vai reconhecendo que fez a escolha certa e o funcionário também reconhece que a empresa ali é o local certo para que ele atue. Então, acho que naturalmente isso vai sendo visto. E uma coisa que eu gosto muito também de ressaltar sempre é a questão do feedback. Então, quando o funcionário tem a certeza de que ele está atuando bem, de que está tudo ok, né? Ou mesmo se não tem a certeza, né? Peça um feedback. Então, o feedback, ele é gratuito, né? Eu digo assim, o feedback, ele é gratuito, tanto positivo quanto negativo. Então, mas a gente tem que pedir, né? E aí a gente tem que saber trabalhar dentro da gente também, tanto se a gente recebe um feedback negativo, quanto quando recebe um feedback negativo, né? Ou quando recebe um positivo. Então, acho que a gente tem que saber trabalhar isso também. Mas acho que é importante, assim, quando já está num nível profissional ali, gostando, acho que mesmo assim é importante ter o feedback para ter certeza, dar um feedback também para a empresa de como tem se sentido, é importante. Importante até saber levar essa crítica ou essa qualidade para melhorar, para avançar na empresa, né? Com certeza. Queria pontuar coisa em relação a talentos, as vagas, teria. Uhum. Só mais umas coisinhas assim, né, que eu acho importante. Também quando a gente faz um processo seletivo, é de nosso direito o retorno, tanto positivo quanto negativo. Então, a partir do momento que o candidato faz um processo seletivo, quando tem a resposta, né, de que sim ou de que não, ele tem o direito de receber um feedback. Então, se eu não fui aprovada em um processo seletivo, eu tenho o direito de perguntar o porquê, né? De saber o porquê que eu não fui aprovado e para depois eu praticar essa questão do autoconhecimento que a gente vinha conversando, né? O porquê que eu não fui aprovada, o que eu preciso melhorar, ou então qual era o diferencial do outro candidato. E se eu recebi um feedback positivo, e aí que eu acho legal, da gente também perguntar o porquê, né? O porquê que eu fui aprovada, né? Para a gente conhecer ali os nossos pontos fortes e ir trabalhando e evoluindo eles. Então, acho que isso é muito importante também. O networking, a questão de. Pode falar. Simples essa muito aqui com palestra, né? Parece uma pergunta tão simples, os teus direitos, as tuas qualidades. E aí, às vezes, o candidato está ali na frente, ele não sabe, ele não se conhece, né? Eu costumo dizer, né? Quando eu faço essa pergunta nas entrevistas, assim, fica um silêncio ali por uns 10 segundos, assim, muitas vezes o candidato pensando. Já chegaram a me dizer assim, mas eu nunca pensei sobre isso, né? Eu nunca parei para pensar, ou então meus pontos fortes eu sei, mas meus pontos negativos nunca pensei, não sei. Então acho que são questões que quando a gente olha para a gente consegue, né, trabalhar, entender melhor. E ali na Talentos do Sul, aproveitando o gancho, né, a gente faz toda essa parte do aconselhamento de carreira também. A gente trabalha com recrutamento, seleção, mas a gente foca muito nessa questão do desenvolvimento de carreira. Então, nós temos os nossos clientes, né, que fazem ali o processo de aconselhamento de carreira, para a gente falar um pouquinho sobre recolocação profissional, ou então sobre carreira, sobre perfil mesmo, né, para a gente promover esse autoconhecimento que ele é tão importante. Então, a gente desenvolve isso muito com os nossos clientes e deixo super à disposição, né, o serviço da Talentos do Sul na questão também do aconselhamento de carreira, além do recrutamento e seleção. Eu acho que é importante, né? A gente precisa de ferramentas e profissionais adequados para nos aconselharem, para nos instruírem. Eu acho que é muito importante. A Amanda nos mandou uma pergunta agora. Ela perguntou que ela se mudou recentemente para Porto Alegre e qual a dica que dá agora, né? Eu acredito que isso também tem um pouco a ver ali na questão. Então, quando às vezes a gente vê que um candidato se mudou ou que ele acabou vindo recentemente, existe aquele medo de a pessoa abandonar a vaga para se mudar de novo, né? Que dica a gente poderia dar para Amanda, então? Eu acho que é ter bem estruturado, né, o porquê que tu veio, né, o que que tu está buscando. Eu acho que deixar isso bem claro, assim, para a empresa para a qual tu está fazendo uma entrevista,
de dar essa credibilidade, essa confiança. Naturalmente, se essa confiança ela tá dentro de ti, tu vai conseguir transmitir essa confiança, né, para a empresa, e a empresa vai sentir na tua fala, no teu gesto, na tua postura, enfim, que tu tens o interesse de ficar, que tu queres essa oportunidade e vai manter, né, se manter nela também. Então, buscar também fazer networking aqui em Porto Alegre, né? Seja bem-vinda, já adiciona nas redes sociais, LinkedIn. Acho que é importante fazer essa conexão, né? Acho que é importante ter esse networking aqui em Porto Alegre, chegando agora. Não tenha medo, não tenha vergonha de se apresentar para as pessoas, né? De dizer que tu tá chegando agora, que tem disponibilidade, que tem interesse. Então, acho que é isso. Fazer esse networking, esse contato profissional é importantíssimo. Assim, vai te ajudar muito também a ter esse apoio, né? Porque quando a gente chega em um lugar novo, a gente precisa desse apoio, desse suporte. Muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer também. Ficou respondida. Um abraço. Conte com o Grau Um Técnico. abraço. Uhum. Bem-vinda. Várias, tu quer concluir? Fala, teria mais alguma questão para gente? Eu acho que a gente pode apresentar um pouquinho das vagas, né, Gabriele? Tenho 2 vagas, na verdade, de auxiliar administrativo e de analista administrativo, que eu acho que é importante a gente já trazer aqui, né, alguns cursos que a Agrotécnica oferece. Eu acho que essa parceria também é bom a gente divulgar. Eu tô com essas vagas aqui no computador, então eu vou ler para vocês rapidamente, mas depois essas vagas elas estão no nosso site, no nosso Instagram, Facebook, Talentos do Sul, só procurar. Então a primeira vaga é de auxiliar administrativo. Empresa de engenharia civil, próximo ao Big da Zona Norte de Porto Alegre, seleciona auxiliar administrativo. As atividades: atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, organização de documentos, pedidos e controle de materiais e demais rotinas administrativas. E os requisitos: responsabilidade, dedicação, proatividade, experiência nas atividades citadas acima, conhecimento em Excel, né, que é o que a gente estava falando antes também, dessa questão do conhecer, das habilidades técnicas, noções de logística de materiais, então estoque, almoxarifado, notas fiscais. O salário dessa vaga ela é inicial de R$ 1.300 e os benefícios são transporte e prêmio assiduidade. Tem isso também, né? A questão da assiduidade, que é uma característica importante que as empresas valorizam. E o horário ela é de segunda a sexta-feira em horário comercial. Depois eu tenho uma outra vaga que é de analista administrativo financeira. Então, uma metalúrgica de pequeno porte em Canoas contrata analista administrativo financeiro. Requisitos: curso superior em administração ou finanças, boa experiência nas funções administrativas em geral, na questão financeira, generalista, proatividade, facilidade de relacionamento interpessoal, habilidade para desenvolver todas as tarefas administrativas e financeiras e residir em Canoas, Porto Alegre ou proximidades. O salário é de R$ 2.500 e os benefícios são de vale transporte, almoço no refeitório da empresa e plano de saúde. E o horário ele é integral. Tá? Qualquer dúvida relacionada às vagas, qualquer questão, se tiver interesse também pode chamar aqui no Instagram, pode se candidatar no nosso site, talentosdosul.com.br. É sempre um prazer, acho que atender, né, e poder ouvir, né, o candidato. Então, também, tanto para a questão de aconselhamento de carreira, a gente está sempre à disposição, quanto para a questão das vagas. É fundamental a gente prestar esse suporte, né? A gente busca ser uma agência, né, uma consultoria em recursos humanos cada vez mais humanizadora, porque a gente vê muito essa questão desse déficit que tem no mercado das consultorias de recurso humano. Então, a gente preza por essa questão de humanizar o atendimento, o suporte, fundamental. A gente trabalha aqui no Grau também com os nossos alunos e vê, né, o quanto é importante, o quanto avançando a cada dia, desde lá do currículo até o pós-acompanhamento na empresa mesmo, né? Eu estou falando agora das vagas, mas acho importante falar, gente, que o perfil profissional adequado, ele também começa lá quando a gente cuida dos requisitos da vaga, né? Não adianta eu enviar currículo para uma vaga e a empresa pede
Alegre, eu moro em Viamão, por exemplo, então isso é bem importante a gente cuidar os requisitos da vaga, horário se fecha, não adianta também não se adequar nessa primeira parte inicial, né? Exato. A gente tem que ter sempre em mente, né, que muitas vezes aquela vaga que combina com a gente, uma hora ou outra vai chegar, né? Porque muitas vezes a gente se expõe de uma forma, muitas vezes equivocada para a empresa, envia um currículo para uma vaga desconexa ou que não tenha tanta ligação, né? Mas esse momento chega, enfim, acho que a gente tem a internet também para pesquisar, né, os locais, as vagas que combinem com a gente e também a gente conhecendo um pouco da empresa se sinta à vontade para atuar lá, se sentindo bem. Acho que isso é bem importante também. Então, eu queria agradecer, Eduardo, falar também que é um parceiro que a gente sempre que convida, sempre que busca vaga, sempre tem esse retorno muito bom. Né? Aqui na escola a gente atualmente tem 5 cursos técnicos, que é o administração, farmácia, radiologia, análises clínicas e administração. A Talentos do Sul já abrange todas essas áreas, né? Então está sempre encaminhando muito essa parceria, né? Os alunos que conheçam a nossa escola, conheçam toda a consultoria, desculpa, que a gente oferece. Também o apoio da Talentos do Sul. Quem quiser buscar uma vaga pode entrar em contato comigo, com a Eduardo, ou diretamente na Talentos do Sul, né? Não sei se você quer deixar algum contato. Posso deixar, né? Eu posso deixar o nosso site, talentosdosul.com.br, também o nosso e-mail, vagas@talentosdosul.com.br. No Facebook também Talentos do Sul, no Instagram aqui, né, só clicar ali em cima, Talentos do Sul. Então pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem no Facebook, e-mail. Então a gente está sempre à disposição. Te Eduardo, então, agradeço a oportunidade. a gente que agradece a tua participação, sempre tão simpático com a gente, disponível. E pedir então para a gente finalizar o elenco aí, para a gente relembrar do início da live. O que tu acha que as empresas estão buscando agora para finalizar? Qual o perfil adequado? E deixar uma dica aí para os nossos alunos e para quem está assistindo a gente. Então vamos lá, retomando um pouquinho, né? Eu acho fundamental essa questão das habilidades ali, das atitudes, né? Que a gente estava comentando. Então, da ética, da proatividade, né? Do buscar saber sobre a vaga, do buscar saber sobre a empresa, né? Antes de ir para o processo seletivo. Questão de pontualidade, proatividade, que eu comentei agora, né? Então, toda essa questão de buscar de pedir orientação, muitas vezes, para alguma pessoa próxima ou para alguma pessoa que já trabalhe na empresa, que muitas vezes a pessoa conhece, né? Então, acho que essas questões são importantes. Também da gente buscar sempre a questão da ética, do dinamismo, o que a gente pode fazer a mais, né? O que a gente pode evoluir, procurar mais, procurar fazer. Depois a questão de conhecimentos técnicos, redes sociais, né? Word, Excel, PowerPoint, procurar tutoriais no YouTube, muitas vezes sobre programas que as empresas requisitam ali, né? Que as empresas pedem. Então, a gente tem que sempre procurar as informações, elas estão ao nosso alcance. Então, procurar sempre evoluir, procurar se desenvolver. Cursos gratuitos na internet são de extrema importância e relevância. Então, se puder investir também, né? Investir em um curso bom, em um curso que tenha a ver com a área. E a palavra-chave é o autoconhecimento, né? Eu desenvolver em mim o autoconhecimento que eu preciso para poder me colocar no local adequado, um local que eu goste, um local que eu me sinta bem, que tenha o alinhamento dos propósitos, tanto da empresa com o funcionário, quanto do funcionário com a empresa. Então, acho que são características fundamentais, né? O autoconhecimento a gente desenvolve por conta própria, que é um pouco mais difícil, né? Ou com suporte, com auxílio da Talentos do Sul, da Grau Técnico. Então, são pontos-chave assim, que a gente precisa ter e que cada vez mais o mercado de trabalho nos exige. Networking, obedecer normas, regras das empresas. Então, acho que isso é fundamental. Foco. Poderia passar aqui a tarde toda elencando, né? Mas a gente tem que desenvolver e procurar sempre aprimorar.
vai ter futuras lives. Teremos muitos assuntos para a gente trabalhar, vai ser um prazer. Muito obrigada, Eduardo. Eu vou encerrando por aqui, então. Agradeço a Talentos do Sul, te agradeço pela disponibilidade, e por essas dicas maravilhosas que com certeza vai ajudar todo mundo que está assistindo a gente, tá bem? Depois a gente já vai dando uma exemplificada em cada uma, a gente faz uma outra live para falar um pouco sobre cada uma delas, e aí a gente consegue cada vez mais ajudar nossos queridos candidatos, alunos da Grau Técnico, clientes da Talentos do Sul. Então, um prazer, Gabriele. Mais uma vez, obrigada, Gabriele. Obrigada, Grau Técnico. Opa, obrigada, Grau Técnico. Estamos à disposição de vocês. Contem sempre conosco. Obrigada, Eduarda. Obrigada, gente, todo mundo que participou. A gente vai encerrando por aqui. E logo mais a gente volta com outras lives, outros assuntos. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau.